Muito bem, Deus abençoe. Vamos então fazer a leitura do texto que nós estamos meditando. Primeira carta de João, capítulo 5, 4 e 18. Eita, estamos até afinado mesmo, né? Muito bem. Capítulo 5, verso 4 e verso 18, que nós vamos ler. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Verso 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe tocar. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te adoro. Eu te amo, Jesus, e te adoro. Eu te amo, meu Deus, e te adoro. Oh, Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado do teu povo. O Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Eu te adoro, eu te glorifico. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, riquezas, ação de graças pertence a ti, Senhor, porque com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações, e os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão com o Senhor por 1000 anos. Pai Santo, muito obrigado. Eu te amo, eu te adoro. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nos abençoe nesta manhã, glorifique o teu nome nesta manhã, abençoe os teus filhos, abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame o teu Espírito Santo. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Podei-vos assentar, irmãos, podei-vos assentar. Nós vamos então dar sequência na ministração de domingo, que tem o tema Nascidos para vencer. Você nasceu para vencer. Nós nascemos para vencer. Glória a Deus. Aleluia. Nós terminamos a ministração de domingo passado com dois fatos que ocorreram de pessoas que utilizaram do demônio para ajudarem na administração, para ajudarem na pregação. E uma dos fatos que ocorreu, a pessoa estava fingindo-se endemoniada, e ele disse: eu vim para matar, para roubar e para destruir. Aí muitas pessoas passaram pela mente dela ou pela cabeça dela, falando assim: mas o que tem só trocar a palavra de lugar? Porque Jesus falou que a característica, a qualidade do inimigo, qualidade é roubar, matar e destruir. E lá ele falou: eu vim para matar, roubar e destruir, colocando em primeiro lugar matar. Então vamos lá. Muita gente falou: mas o que tem isso aí? Tem importância muito grande. Preste atenção nisso aqui. Antes dele matar uma pessoa,
ele rouba. Ele rouba a paz, ele rouba a alegria, ele rouba o casamento, ele rouba a família, ele rouba tudo que a pessoa tem de importante. E depois que ele roubou, aquela pessoa, ela sozinha, ela vai fazer um estrago antes dele matar. Deu para entender agora? Por que ele não mata primeiro? Primeiro ele rouba, porque uma pessoa sem paz, uma pessoa sem alegria, ele faz um estrago antes de morrer. Então Satanás primeiro ele estraga, depois ele tira a vida. Quantos, eu poderia citar aqui uma infinidade de exemplos. Você quer ver uma coisa? Só um para poder a gente seguir em frente. Um senhor, ele teve o seu casamento destruído. Quando Satanás destruiu o casamento dele, ele era tão apegado à sua esposa, que ele pegou o carro, pôs as duas crianças no carro, foi para a estrada Regis Bittencourt, de São Paulo para Paraná, que é uma estrada perigosa, com as crianças dentro do carro. A primeira carreta que vinha, ele entrou na frente da carreta com o seu carro e bateu de frente com a carreta. Não sobrou nem ele nem as crianças. É isso que o diabo faz. Então, antes de matar, ele rouba, porque o estrago é muito maior. Deu para entender agora, irmãos? Por que às vezes uma troca de palavra tem uma modificação muito grande? Amém? Então é por isso que nós temos que estar atentos a qualquer inversão, para não ser confundidos ou enganados. Muito bem. Jesus está registrado lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 17, 18 e 19. Vamos ver aí. Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, mandou 70 discípulos de 2 em 2. Vocês vão, pregam o evangelho, expulsem demônios, curem os enfermos, e toda casa que vocês entrar, vocês vão dizer: paz seja convosco. Se aquela casa for de paz, eles vão receber a paz, e a casa será abençoada. Mas se não for de paz, a paz voltará sobre vocês. Então saiam. Então Jesus enviou 70 discípulos de 2 em 2 e eles saíram. Agora vamos ver como que eles voltaram. Aqui nós já temos a volta deles, olha aqui, versículo 17. E voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Até aí. Vocês viram como é que os discípulos voltaram? Com alegria, porque os demônios submetiam a quem? Aos discípulos, ao nome de Jesus. Preste atenção nisso agora. Eu vi um pregador, está aí nas redes sociais, ele disse assim: irmãos, eu tentei expulsar o demônio não queria sair nem no nome de Jesus. Nem no nome de Jesus o demônio não queria sair. Então eu fiquei com raiva. Ele pode entrar na rede social, está lá. Eu fiquei com raiva. Então naquela minha bravura, naquela minha raiva, eu falei: demônio, saia! Eu com raiva. O demônio viu que eu estava com raiva. Aí o demônio saiu.
E tem muita gente que acredita nisso. Nós estamos vendo aqui que o demônio se submete a quem? Ao nome, porque não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Ao nome de Jesus se dobrará todos os joelhos no céu, anjos, na terra, homens, debaixo da terra, demônios, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então preste bem, o tema da nossa ministração é nascidos para vencer. Agora, a alegria dos discípulos era tão grande, eu imagino eles chegando com aquela experiência do demônio ser expulso, a pessoa sentir paz, sentir alegria. Não tem coisa melhor, mais gratificante para um evangelista, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, de ver a pessoa que antes era possuída, destruída pelos demônios, agora está livre, está podendo respirar, sua alma está podendo respirar, seu espírito foi restaurado, o seu corpo foi restaurado, a sua identidade foi restaurada, a sua mente foi restaurada. Não tem coisa melhor do que ver a pessoa livre. Então os discípulos voltaram cheios de alegria, e Jesus falou: olha, eu via o demônio cair como um raio. Os discípulos fazendo a obra, mas os demônios alvoroçados, e cai demônio para lá e cai para cá. Jesus ficou olhando aquilo e falou: eles estão usando mesmo, estão cumprindo a missão. Oh, aleluia! É muito bom fazer parte desse reino. Aleluia! Mas aí Jesus chama os discípulos. Vamos ver o versículo 20. Põe o 20 aí, por gentileza, Jonatas. Por favor. Preste atenção no 20 agora. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Deu para entender? Melhor do que vencer o mundo, melhor do que vencer o sistema, melhor do que ver os demônios se sujeitarem, é a alegria de ter o nome escrito no céu, de ter um nome escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque vence aqui e desfruta lá. O que adianta vencer aqui e perder lá? Jesus disse que daria o homem em troca da sua alma. Então é isso que Jesus está ensinando. Jesus está falando, mostrando que o mais importante é ter o nosso nome escrito no céu. Porque a Bíblia diz: quem não foi achado escrito no livro da vida, esse tal foi lançado no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então não tem coisa melhor. Então vamos ver, seguindo agora dessa parte, nós vamos ver o que é nascido de Deus. João capítulo 1. Vamos ver o que é nascido de Deus. Já que quem é nascido de Deus é quem vai vencer o mundo. O que é nascido de Deus preserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E os que são nascidos de Deus é que vão ter o nome escrito no livro da vida. A pessoa pode ter o nome escrito na igreja,
numa associação, a pessoa pode fazer parte de uma religião, mas isso não garante nada para ele. O que garante é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, esse tal foi lançado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, e essa é a segunda morte. Então vamos lá, primeiro capítulo de João, vamos ver o verso 12, por gentileza. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 12. Então aqui, como é que acontece o novo nascimento? Como é que acontece para ser um nascido de Deus? É quando a pessoa recebe Jesus na sua vida. E quando se fala em receber, não é teoricamente. Tem muita gente que tem conhecimento bíblico teoricamente, mas aquilo não desceu para o coração. É para o coração que vem a experiência. A experiência é vida prática. A experiência é aquilo que a própria palavra diz. A pessoa está experimentando na sua vida prática. Você pode ver uma coisa muito bonita e achar que está muito gostosa, mas se não tiver experimentado, você não saberá dizer. Mas que sobremesa bonita! Aí você só vai saber se ela realmente está gostosa como aparenta, se você experimentar. Então Jesus é assim. Todos aqueles que experimentaram, que receberam Jesus na sua vida, se tornaram filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em João 3,3, preste atenção nisso agora, João 3,3, aliás, vamos ler o 13 aí para mim, antes de passar. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue. Então o novo nascimento, o nascer de Deus é os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então quando alguém se casa, ele faz um planejamento familiar. Quantos filhos que o casal quer ter, isso é um planejamento. Isso aí é vontade do varão, é vontade da esposa, é o planejamento familiar. Então o novo nascimento não é planejamento do varão, não é planejamento do casal, e também não nasceram do sangue, ou seja, do DNA humano. Não nasceram do sangue e nem do prazer da carne, mas nasceram de Deus. Foi Deus que gerou aquele filho, porque veio para os que era seu, mas os seus o rejeitaram, e todos aqueles que receberam se tornaram filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, algumas páginas da sua Bíblia para frente, João 3. João 3,3. Um pastor da igreja judaica, mestre em Israel, professor em Israel, procurou Jesus de noite, porque Jesus era considerado um homem pobre. Jesus andava simples, ele andava igualzinho os discípulos. Jesus não usava roupas especiais que alguém identificava Jesus no meio da multidão. Não, ele só era reconhecido quando ele abria a boca. Isaías falou, olha, olhamos para ele e nada havia que nos chamasse a atenção.
Era homem de dores. Era como raiz de uma terra seca. Então, Jesus não usava roupas brilhantes, especiais. Ele se vestia como os discípulos, que foi preciso Judas falar assim: olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus, prenda-o. Foi preciso um beijo de Judas para que Jesus fosse reconhecido pelos soldados, porque ele se vestia igual aos discípulos. Então Jesus era simples. Jesus não chamava atenção para si. Não havia beleza que agradasse. Não havia roupa especial. Não havia roupa especial. Então Nicodemos, sendo mestre, ele vai de noite para se encontrar com Jesus, porque ele não queria que ninguém visse ele fazer isto. Porque alguém disse assim: pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade pobre, carente, e foi ali que Jesus foi criado. Nasceu em Belém e criado em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então o mestre procurar um nazareno era humilhação. Então ele vai de noite, ele chega lá: bom mestre. Por que você está me chamando de bom? Porque não há ninguém bom senão Deus. Aí ele nem pergunta, Jesus já responde. Verso 3. Verso 3. Jesus não espera. Geralmente quando alguém vem nos procurar, a pessoa começa, você se coloca à disposição da pessoa, né? O que eu posso ajudar você? Aí a pessoa então conta o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade, e aí nós vamos orientar, se for o caso, ou fazer uma oração, se for também necessidade. Mas ele procurou Jesus e elogiou Jesus. Foi ter com Jesus de noite: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus poderia falar: é isso aí, ô Nicodemos, Deus te abençoe, você está tendo uma visão maravilhosa. Não, vamos ver a resposta de Jesus? Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele era pastor. Aí ele começa então a se preocupar. Disse-lhe Nicodemos, versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Porque porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus, verso 5: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus estava dizendo aqui? Da água, palavra, do Espírito Santo. Então se a pessoa não nascer da palavra e do Espírito Santo, ele não pode entrar no reino de Deus. Então esse é o segredo de pertencer ao reino de Deus. Esses são os que vencem o mundo, porque nasceram de Deus, receberam uma fé sobrenatural. Esses nasceram de Deus, foram comprados não com ouro nem com prata, mas com o precioso e poderoso sangue de Jesus Cristo. Não foi com coisas perecíveis, mas com o sangue do Cordeiro. E nós temos o sangue do Cordeiro sobre nós. E este sangue é que nos garante a vitória, porque lá está escrito: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Essa é a nossa garantia. Glória a Deus. Quem não nasceu não pode entrar no reino de Deus. Aí você me pergunta:
qual é o sinal que eu tenho na minha vida que eu nasci de Deus? Transformação, metamorfose. É uma das primeiras coisas que eu lembro de ter aprendido na escola primária. Metamorfose. É quando uma semente vira uma planta. É quando uma lagarta vira borboleta. É quando há uma transformação, uma mudança. E eu posso pegar 2 exemplos que eu quero dar para vocês de transformação. Aliás, vou dar só um. De transformação. Saulo de Tarso falava 5 idiomas: hebraico, grego, italiano, aramaico e outro. Ele pertencia ao Sinédrio, que era a Suprema Corte da época. Era um homem cheio de autoridade, criado com um dos maiores professores da época, Gamaliel. E quando na estrada de Damasco, ele sai de Jerusalém para a Síria, para prender os cristãos que fugiram depois da morte de Estevão. Eles fogem para a Síria, e Saulo vai atrás deles para trazê-los acorrentados e fazerem que neguem o nome de Jesus. Mas na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele, e ele cai. Há um clarão como o sol ao meio-dia. Ele cai, talvez de cima do seu cavalo. Ele tenta abrir os olhos e ele percebe que está cego. E ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas ele poderia falar: mas eu não estou te perseguindo, Senhor. Aí eu quero mostrar para vocês que se alguém perseguir um servo do Senhor, está perseguindo o próprio Jesus. Se alguém te perseguir, está comprando uma briga não contigo, está comprando uma briga com Jesus. E com Jesus ele vai fracassar. Com Jesus ele vai ser derrotado. Porque o Senhor vai atingi-lo na boca e quebrar-lhe os dentes, como diz o salmista. Acertou no queixo aos meus inimigos e quebrou-lhes os dentes. Saulo tinha comprado uma briga, não com a igreja, não com os discípulos, mas tinha comprado uma briga com Jesus. E agora Jesus para na frente dele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti chutar com o calcanhar, chutar contra os ferrões, contra os aguilhões. Perseguir Jesus é como dar um chute num ferrão. Ele vai entrar na sua perna e também chutar com o calcanhar num ferrão, num aguilhão. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Naquela hora ali, Jesus deu orientação para ele. Depois das orientações, ele está lá. E os soldados: Saulo, o que nós vamos fazer? Você está bem? Alguém vem aqui perto de mim. O que foi, Saulo? O que aconteceu? A gente nós não estamos entendendo. Tem pessoas que estão do lado de você, não estão entendendo o que está acontecendo com você. Só você entende o que está acontecendo.
Só você entende o que está acontecendo com você. Aleluia. O Senhor desvendou os mistérios do reino para você, mas ninguém está entendendo. Só você está entendendo. Não adiantava Saulo explicar para aquelas pessoas. Falou: gente, olha, vamos fazer o seguinte: me levem para Damasco, me põem lá na rua direita, e depois vocês podem voltar para Jerusalém. Não, mas nós não vamos buscar o pessoal que fugiu para lá, não. Acabou. Aí Saulo é levado para Damasco, e na casa de um irmão ele fica orando. E Deus então mostra para um outro irmão em outro lugar que ele estava em oração. Falou: Ananias, eu quero que você vá à rua direita, na casa do irmão tal, de Judas, obrigado. E você vai encontrar lá Saulo que está orando. Senhor, mas esse homem, ele não prendeu o teu povo? Não. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Quando ele chega lá, já tinha 3 dias que Saulo não comia e não bebia. Ele estava em jejum e oração. Ele não levantava do joelho. Ele passou 3 dias e 3 noites ajoelhados e orando, chorando, ajoelhado. E quando Ananias chega lá, ele já fala assim: irmão Saulo, o Jesus que te apareceu na estrada de Damasco me enviou aqui para que você recupere a sua visão e seja batizado e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! E ele coloca a mão sobre a cabeça de Saulo e 2 escamas caem dos seus olhos. Ele abre os olhos e vê Ananias na sua frente. Ele vê Ananias na sua frente. Abraça Ananias. E ali ele toma uma decisão de procurar. Ele não sai pregando. Quando você lê, dá a impressão que ele já saiu pregando, não. Mas ele foi nos lugares onde passou aquele Jesus que apareceu para ele em Damasco. Ele foi atrás. Eu quero saber onde Jesus passou, onde Jesus colocou os seus pés. Eu quero conversar com as pessoas que viram ele. Eu quero conversar com as pessoas que tiveram com ele. Eu quero conversar com aquelas pessoas que receberam dele. E ele ficou 3 anos de um lado para outro, sabendo tudo a respeito de Jesus. 3 anos depois ele começa a pregar o Evangelho. Ele sai para pregar. Vamos lá. Cadê o título de homem da corte? O título de ministro da corte, de homem do sinédrio, ficou para trás. Os 5 idiomas ficou para trás. A posição social ficou para trás. Tudo virou supérfluo diante da grandeza, da glória do Senhor Jesus. Título virou supérfluo. Poliglota virou supérfluo. Posição social supérflua. Autoridade suprema supérflua. Diante da grandeza, da glória do Senhor Jesus. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido por Jesus. É por amor a Jesus, pelo nome de Jesus. Então, essa é a transformação. Ali você sabe que foi realmente transformado, porque houve um divisor de águas.
Tem muitas pessoas que estão na igreja, batizaram e a vida continuou a mesma coisa. Então não aconteceu nada. Ele simplesmente tomou um banho no dia do seu batismo. Ele simplesmente colocou o seu nome no hall de uma igreja, no hall de uma congregação, mas nada aconteceu com ele. Ele não nasceu de novo, não nasceu de Deus. E se ele não nasceu de Deus, ele está correndo o risco de perder o seu tempo. Então, o que é nascer de Deus? Metamorfose, transformação. E essa transformação, ela é visível para quem experimentou e visível para quem está do lado. Puxa vida, como é que você mudou? Sua vida mudou. As pessoas percebem que não sai palavrão da sua boca mais, não sai gíria da sua boca mais. Das 10 palavras, 9 era palavrão, agora as 10 que saem são aproveitadas. Você não está mais brigando por qualquer coisa. Você mudou. Houve uma transformação, houve uma metamorfose. Isso aqui é nascer de Deus. Tudo se perde, tudo perde o valor. As coisas desse mundo se desvalorizam diante da glória. E o que não é nascer de novo? O que não é nascer de novo? Nós temos, na Igreja Católica, tem um santo chamado Francisco de Assis. Francisco de Assis foi criado na Itália. Seus pais eram empresários muito ricos e ele tinha uma vida sem regras, de noitada, enfim, ele vivia uma vida sem regra, tanto no sentido familiar como no sentido moral. Mas essa vida que ele levava não preenchia o vazio que Francisco de Assis tinha dentro dele. O vazio existencial que todo ser humano que ainda não experimentou da água da vida que é Jesus, eles têm na sua vida. Esse vazio existencial que tenta se preencher com coisas desse mundo e é igualzinho à mulher samaritana. Se você beber desta água, você vai continuar tendo sede, mas a água que eu te der, ela vai jorrar em você para a vida eterna. Está falando do Espírito Santo. Se você receber o Espírito Santo que eu vou dar para você, você vai ver que o poço de Jacó, que você acha que tem importância, ele vai virar sem nenhuma importância na sua vida. Então vejo que você é maior do que o nosso pai Jacó. Aí quando ele conta, aí ele começa a contar a vida dela. Vai, chama o teu marido. Ah, Senhor, eu não tenho marido. Muito bem, você já teve 5. E o que você tem agora também não é seu. Aí ela falou, mas como é que você sabe disso? Ela sai correndo para a cidade, ela mulher que tinha vergonha do estado moral dela. Ela foi ao meio-dia buscar água, era a hora que o calor estava muito tenso e ninguém saía na rua para buscar água. Então ela foi exatamente nesse horário para evitar confronto com as pessoas que xingavam ela, que chamavam ela de tudo quanto é nome. Então ela foi ao meio-dia para não ter dissabores quando ela fosse pegar água. Então agora o que ela faz? Quando ele fala da vida dela, o que ela é? Tu és profeta? Aí ela sai correndo, vai lá para a cidade e fala, gente, vem ver um homem que contou toda a minha vida, seria ele o Cristo. Então ela se tornou uma evangelista, porque Jesus transformou a vida dela ali no poço de Jacó. Não com a água de Jacó, mas com a água do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Francisco de Assis, aproveitando a vida da época e o vazio existencial. Então o que ele fez? Ele se tornou religioso. Tem pessoas que falam assim: não, você tem que ter uma religião. Você tem que ter Jesus. Religião não salva ninguém. Então, o que ele faz? Ele vai para uma religião, entra nessa religião e dentro dela ele renunciou. Preste bem atenção agora. Quem sabe eu renunciar à riqueza e me dedicar à completa pobreza, eu preencho esse vazio existencial. Então ele renuncia toda a herança de família, herança de nome, herança material, herança de DNA. Ele rejeita tudo para se tornar um religioso e faz um voto de pobreza. E num filme que eu vi há muitos anos atrás, quando ele fala para o seu pai, para a sua família, que ele agora não quer mais saber de nenhum dinheiro, ele quer agora dedicar a sua vida aos pobres, necessitados e os animais. Aí ele despe da sua roupa e deixa tudo na porta de casa e sai. Só que ele, sendo religioso, dedicado, ele fundou a ordem mendicante dos frades menores. Ele fundou essa ordem dos frades menores. E mendicante, quer dizer, essa palavra vem de mendigo, Então, eles iriam viver pedindo as coisas dos outros, mendigando. Você pode observar, eles usam uma roupa marrom, raspam a cabeça e saem pedindo as coisas. É fundada por Francisco de Assis, a ordem mendicante. Então, mas só que ele tenta mudar o seu corpo, mas a cabeça continuava tendo os pensamentos imorais. A sua carne fervia pelas paixões. Não adianta você tentar mudar o exterior, porque dentro de você continua a fervilhar as paixões da carne, os desejos da carne, os desejos do pensamento. E ele está lá, vestido de frade, fundador da ordem franciscana, e os pensamentos obscenos tomando a sua mente, a sua carne fervilhando desejos e paixões que não podem ser satisfeitas. Então ele toma a decisão: eu vou me autoflagelar. Ele despe, tira sua roupa, mergulha numa roseira cheia de espinhos. Entra na roseira. Os espinhos, ele fecha os olhos e mergulha. Ele vai entrando, os espinhos vão entrando nele, na cabeça dele, no rosto dele, e nos braços e nas pernas do corpo dele. Ele está se autoflagelando para ver se livra da paixão da carne que está fervilhando dentro dele. E ele descobre, depois que ele trata as feridas dos espinhos, tudo ensanguentado, ele percebe que os pensamentos obscenos, que as paixões que não podem ser satisfeitas, continuam fervilhando dentro dele. E é isso que acontece com muita gente. Se autoflagela. Tem país
que no dia da Semana Santa eles fazem um autoflagelamento. Tem alguns que se crucificam, mandam ser crucificados com pregos literalmente pregados na cruz, para mortificar a sua carne com os seus desejos. Mas isso são coisas de fora para dentro, mas que para na sua carne, que estabiliza na sua carne, que freia na sua carne. Alguns pegam navalhas presas em correntes e vão se batendo nas suas costas, e ali fica tudo ferida, vai cortando e vai sangrando. É o autoflagelamento para tentar se livrar dos pensamentos obscenos e paixões ardentes que estão fervilhando dentro dele. Tem pessoas que sobem escada 150 graus de joelho e fazendo um rastro de sangue para poder se livrar dos desejos e das paixões da carne, se autoflagelando. Mas eu quero dizer uma coisa para você: isso aí não é obra do homem, mas isto aí é a obra do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo. Hoje, São Paulo tem uma cidade que chama Assis. E na entrada da cidade tem uma plantação de roseiras, em lembrança do que Francisco de Assis fez, tentando se livrar dos maus pensamentos, dos desejos que ardiam dentro dele. Então eu quero que você preste atenção agora. Por mais que eu tente fazer, por mais que eu tente melhorar a mim mesmo, eu não consigo fazê-lo. Porque isso não é obra da carne, mas isso é fruto do Espírito. Então preste bem atenção agora. Essa transformação que Paulo sofreu, que Paulo obteve, é o começo de uma obra poderosa do Espírito Santo. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. É uma obra poderosa. Preste bem atenção agora. Preste bem atenção agora. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A transformação é o começo, é o princípio de uma santificação progressiva. Você começa com a mudança, com a metamorfose, a transformação, e aí entra o processo de santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? Separação. Separados para Deus, separados por Senhor, separados do pecado. Aí você começa então essa trajetória, aí entra a pessoa do Espírito Santo na obra. 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos ver como é que a obra começa. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito. Olha onde Francisco de Assis queria resolver o problema: na carne. Não é na carne. Ele começa lá no espírito. O espírito é o trono de Deus em nós. O espírito é o santuário de Deus em nós. O Espírito é o templo onde Deus manifesta a sua glória. O Espírito do homem é onde Deus manifesta a sua presença. É no Espírito do homem, é no nosso Espírito que Deus fala conosco. É no nosso Espírito que Deus é adorado. É no nosso Espírito que Deus é glorificado. Aleluia! Então a obra começa lá no Espírito do homem. Deus entra no seu espírito, o Espírito Santo entra no seu espírito, e ali ele gera o espírito que está morto. Ele renasce. E depois que ele renasceu,
Jesus está lá no trono dele, no espírito, no nosso espírito. Aí você começa a ter experiências maravilhosas com Deus na sua vida, e ninguém está entendendo nada, porque dentro de você está acontecendo um reboliço que ninguém entende, mas só você que entende. Aí depois que veio do espírito, ele vem para a alma. Todo o vosso espírito e alma. Aí começa a mexer nos nossos pensamentos, começa a mexer na nossa vontade, começa a mexer na nossa memória, começa a mexer nas nossas emoções, começa a mexer no nosso juízo de valor. Ele começa a fazer uma obra na nossa alma, limpa os pensamentos, limpa, tira os desejos incontroláveis, e depois aquilo tudo que está no espírito e passou para a alma, reflete no corpo. O corpo é a última coisa. Está dando para você entender? O corpo é a última coisa que Deus vai fazer. É a última coisa que Deus vai trabalhar. Quando reflete no corpo, é porque a obra já começou lá no espírito, passou para a alma e agora o corpo. O que adianta ter muitos títulos no nome, ter muitos títulos em cima da sua posse, mas dentro, Jesus falou, é como sepulcro caiado. Jesus questionou muito e criticou muitos os escribas e fariseus. Escribas e fariseus hipócritas. Limpa primeiro o exterior, para depois limpar o interior. Limpa primeiro o interior, para depois limpar o exterior. Porque a preocupação deles era com a aparência. No dia de jejuar, não lavava o rosto, nem penteava o cabelo. Ia para a praça lá, ficava, ó Deus. Aí eu olhava para ele, remelo nos olhos, ó, está jejuando. Porque não lavou o rosto não. Descabelado, não penteou o cabelo, está jejuando. Aí recebia a glória do homem. Um dia eu vi uma pessoa que fez um voto para poder se livrar dos pensamentos negativos, dos pensamentos ruins e dos desejos incontroláveis da carne. Ele começou a fazer uma caminhada de joelho até numa determinada igreja. E foi. Aí o joelho começou a sangrar e foi virando assim um rastro de sangue pelo caminho. E aí juntou torcida. Vai, que você vai conseguir, vai. Ai, meu, tá doendo meu joelho. Vai, você vai vencer. Parecia linha de chegada. Isso é uma obra do Espírito. Isso é uma obra de Deus. Quando você se entrega, quando você recebe Jesus na sua vida, Ele já coloca o Espírito Santo em você, e ali já começa essa obra poderosa no seu espírito, e depois passa para a alma e reflete no seu corpo. Aleluia! Aleluia, aleluia! Eu vou acelerar para encerrar. Vamos ler Gálatas 5,16, por favor. Gálatas 5,16, já estou indo para os finalmente. Digo, porém, andai em espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência da carne. A única maneira de vencer os desejos da carne é andar em espírito. Andar em espírito. E o que quer dizer andar em espírito? Vamos lá. Andar em espírito significa obedecer o Espírito quando Ele nos lembra. Nos lembra quando vem essas coisas. Quais as coisas que vêm? Verso 16 ao 21. Verso 16, do mesmo capítulo. Verso 16, por gentileza aí. Isso, por favor. Isso, por gentileza. Andar no Espírito é quando Ele lembra
Olha lá. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Então tem uma guerra dentro da pessoa. Vamos lá. E estes opõem um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então andar em espírito, o Espírito faz nos lembrar dessas coisas aí, para que a gente não faça. Aí ele vem com a unção. Aí o que acontece? Ele vem me lembrar dessas coisas para me fugir delas, e aí eu começo a viver em espírito. Gálatas 5:25. Vamos ver aí, Gálatas 5:25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E o que é viver no espírito? O que é viver no espírito? Viver no espírito significa... Viver no espírito é sujeitar os desejos da nossa natureza carnal ao direcionamento do Espírito Santo e da palavra de Deus. Deu para entender? Viver no espírito é colocar os meus desejos ao direcionamento do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo e da sua palavra. Romanos 8,14. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Deu para entender? Qual é a base da nossa vitória? Apocalipse 12:11. Vamos ver a base da nossa vitória. Apocalipse 12:11. Preste bem atenção agora. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Qual é a base da nossa vitória? O sangue de Jesus e a palavra de Deus. Se nós temos o sangue de Jesus, pelo qual fomos comprados, e temos a palavra de Deus em nós, a vitória está garantida, porque ela está profetizada, e eles o vencerão. Eles vencerão. Nós vencemos. Você venceu pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essa é a base da nossa vitória. Apocalipse 1:18, por favor. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Nós temos aquele que ele foi morto, venceu a morte e tomou as chaves das mãos de Satanás, as chaves da morte e as chaves do inferno. Agora a morte não tem mais poder sobre nós. A morte não tem poder sobre você. Mas aqui não está falando de morte física, está falando de morte espiritual, de separação de Deus. Satanás não pode mais tocar em você, ele não pode tocar em nós, porque agora o nosso Deus, o nosso Senhor, que nos comprou com o seu precioso sangue, ele tem as chaves da morte e do inferno.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Apocalipse 5, 8 ao 12, por gentileza. Apocalipse 5, do 8 ao 12. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e a ação de graças. Aleluia. Aleluia. Essa é a base da nossa vitória. A base da nossa vitória é o sacrifício de Jesus. A base da nossa vitória é o seu sangue, a sua palavra, o seu sacrifício e a sua ressurreição. E agora ele detém as chaves. A nossa vitória foi profetizada, predita, falada anteriormente. Profetizar é falar antes de acontecer. Então a nossa vitória foi falada antes de acontecer. Nós nascemos para vencer. Você nasceu de Deus para vencer. Nós nascemos de Deus para vencer. Aleluia. Aleluia. E eu concluo. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, qual a nossa posição agora? A nossa vitória já foi profetizada. Então, qual deve ser a nossa caminhada? Olhando para Jesus. Não olhe para os que estão escandalizando. Não olhe para os que estão tombando. Olhe para Jesus, porque Ele venceu e garantiu a nossa vitória. Olhe para Ele, porque Ele é a nossa garantia. A nossa vitória já foi profetizada. Apocalipse 22, 10 e 11. Está acontecendo exatamente isso hoje. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então nós temos aqui dois opostos. Quem é sujo, está se sujando mais ainda. Quem é justo, está sendo mais injusto ainda. E quem é santo, está santificando mais ainda. E quem é justo, está sendo mais justo ainda, porque o tempo do fim chegou. Então agora, os opostos vão ficar bem nítidos. Tudo que estava escondido nos altares estão aparecendo. Está observando? Está dando para observar? Tudo que estava debaixo de tapete de organizações religiosas estão sendo expostos. Presidentes de igreja estão pedindo demissão porque fez DNA e tem um filho já há 10 anos.
Aí ele vem, confessa, fala assim: eu já tenho isso aqui. Aí quando vê, já tem outro já vindo aí. Aí ele pega, não aguenta: ó, eu estou pedindo minha demissão. Você está vendo só um tombando atrás do outro. Por quê? Porque os opostos estão se aflorando. Então quem é injusto está praticando mais injustiça, quem é sujo está sujando, está se lambuzando cada vez mais, mas quem é santo está santificando ainda mais, porque a hora chegou. Quem é justo está sendo justificado cada vez mais, porque estão dedicando as suas vidas ao Senhor. Chegou a hora dos opostos, dos extremos ficarem expostos. Então não se assuste, não deixa isso atrapalhar você, não deixa, porque Deus está expondo os extremos. O extremo do pecado está se levantando, o extremo da santidade está se levantando. Então vai ficar muito nítido quem é de Deus e quem não é. Então, qual o nosso procedimento? Siga olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé.